coisas. Se eu não abandonar o pecado, como que a graça de Deus vai permanecer? Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Só uma experiência para tu ver como é que o diabo ele é sujo. Em 2002, na comunidade Terra Nostra, quando o pastor Lorival teve a primeira igreja que ele tomou conta, que praticamente ele abriu nessa comunidade junto com o pastor Ivan, o saudoso pastor Ivan. Teve um momento da minha vida que eu me desconcertei. Eu estava andando direito, mas por um tempo eu comecei a me desconcertar. O espírito do ciúme entrou na minha vida. O espírito da discórdia entrou na minha vida. O espírito da confusão entrou na minha vida. E entrou tudo isso dentro da minha vida e isso foi acumulando. E eu dentro da igreja. Acumulando, eu dentro da igreja. Eu vou lá com Deus, Deus, eu não consigo. Deus, eu não entro, eu não sei, eu já fiz de tudo para me libertar desse ciúme, desse espírito de confusão, desse espírito disso, desse espírito daquilo. Aí, eu comecei a pular dentro da igreja, comecei a marchar dentro da igreja, comecei a falar línguas estranhas dentro da igreja, comecei a falar profecia dentro da igreja, entregava livro de profecia. Comecei a dizer, fulano, Deus mandou te dizer. Fulano, Deus me revelou. Fulano, eu vi isso na tua vida. E eu toda bagunçada dentro de casa. Dentro de casa, estava toda bagunçada. Aí eu ia para as vigílias, os irmãos pegavam na minha mão, rodava a igreja todinha, falava línguas estranhas. E daqui a pouco vinha confusão com medo dentro da minha casa. E eu perturbando a cabeça do meu marido dentro da minha casa. E eu comecei a arrumar briga com ele por causa de ciúme. Ele não podia orar mais por ninguém dentro da igreja. Porque eu falava assim, ele está orando e as irmãs estão querendo sentir o calor da mão dele. Eu não aceito isso. Eu só vem mulher para orar para ele pedir oração. Os homens não vêm. Só vem as mulheres. Aí vinha um grupo de mulher toda hora. E de madrugada, 1h da manhã e meia-noite, lá na minha porta. Pastor, me socorre, me socorre, me socorre. Eu falei, que tanta mulher é essa da minha porta? Mulher de presbítero. E quando chegava na igreja, eu pulava, marchava, entregava a visão, entregava a revelação, marchava para cá, marchava para lá. E eu comecei a falar, olha, irmã, Deus está me mostrando que Deus, você está passando por isso dentro da sua casa. E realmente a irmã estava passando. Ué, mas não é Deus que a irmã está passando pelo problema, não é Deus que está usando a missionária, não? Eu falei, não. Não é. Aí teve um dia que meu esposo falou assim, Andréia, se conserta. Todo dia você me enche a paciência, eu vou te largar. Todo dia você me enche a paciência, eu não estou aguentando mais. Até que ele caiu na cama desmaiado, que eu levei ele à beira de ataque de nervo, ele caiu desmaiado para trás, caiu no meio da cama. Eu falei, ai meu Deus, meu esposo vai morrer, meu Deus, meu Deus. E eu bati na cara dele para ver se ele acordava. Eu não aguento mais ser o ciúme que você vai destruir a igreja, que as irmãs estão saindo tudo da igreja, que a mulher está saindo tudo aqui, sai as mulheres, deixa a mulher sair. Mas a mulher que era a maioria na igreja. Eu era atribulada, irmão. O demônio do ciúme tomava conta de mim. Mas Jesus queria que eu abandonasse aquilo, que eu lutasse contra aquele sentimento ruim. Aí o irmão tocou em mim numa vigília, que era num galpão, acho que era uma brisolão, não foi legal, um brisolão. O irmão pegou na minha mão, e eu tinha mágoa de uma irmã. Eu tinha uma mágoa de uma irmã que estava indo junto com a gente. E o meu marido naquela época não vigiava muito não. Ele já via que eu era ciumenta, ele ia lá na frente, a irmã ia junto com ele. Assim mesmo. Ele me deixava para trás. Pode ficar de pé, pastor. A irmã ia lá na frente com ele, a irmã pegava no braço dele e ia embora para a vigília. Embora. Eu falei, Jesus, não estou dizendo como está dando confiança para a irmã. E eu ia atrás, assim, só observando ele, eu ia atrás. Falei, Jesus, eu já estou com esse problema, meu esposo ainda me dá motivo. Mas foi a irmã que pegou no braço dele, o que ele podia fazer? Em vez de dar a mão para mim, ele foi para a vigília de braço dado com a irmã. Ela que pegou e abraçou
o braço dele e foi para a vigília. Aquilo ali me deixou com ódio. Aí me deixou com ódio. Quando cheguei dentro de casa, ó. Aí pronto. Quando eu levei um homem à beira no ataque dele, ele falou assim: você não. E chegava na igreja, dá-lhe oração, dá-lhe, e olha, dirigindo o culto, viu? Dirigindo a igreja. Olha o demônio como é que é sujo. Eu falava para os irmãos: olha, irmão, Deus está mostrando isso na sua vida. Olha, olha, não está, irmão? Não está? Tá, é verdade, eu estou passando por isso. Meu Deus. Demônio revelador. Quando a gente não está com vida com Deus, o demônio revela também. Ele sabe exatamente o que a pessoa está passando dentro de casa. Já não vê quando você briga com seu marido, quando você fala um palavrão, quando você está passando um problema no seu serviço. Ele te segue, ele segue a gente. O diabo ele fica assim, ó, ao redor, só observando. Para quando chegar dentro da igreja, usar os vasos que dá de qualquer jeito. Aí você fala assim: olha, é Deus que usou fulano de tal, porque... Ué, mas como é que está a vida da fulana de tal? Aí meu esposo chegou para mim e falou assim: ideia, se você não se consertar, Deus vai te envergonhar. Eu falei: que vergonha! Só que eu não aguento mais essas irmãzinhas que pedir oração, você botando a mão na cabeça dela. Essas irmãs tudo gostam de sentir o calor da sua mão. E quando era para mim orar por elas davam uma volta assim e ia lá no pastor. Eu falei: ué, por que ela não me pede oração? Porque ela já sabia que eu era tribo. Aí quando eu chegava dentro do culto, aí tinha que ter um determinado culto, que eu respondi meu esposo em casa, antes de ir, falei assim: nem se o diabo me envergonhar dentro da igreja, só vou me consertar no dia que o diabo me envergonhar dentro da igreja. No dia que o diabo manifestar dentro da igreja e me envergonhar, aí sim. Aí sim. E outra, eu era convencida que o Espírito Santo me usava desse jeito. Eu era convencida que o Espírito Santo de Deus, é um exemplo que eu estou te dando. Eu era convencida que o Espírito Santo me usava magoada, com ódio no coração, não perdoar, pedia perdão hoje, amanhã estava de novo com a mesma mágoa, era rancorosa, era presunçosa, era orgulhosa, não reconhecia que estava errada. Quem estava errado é sempre os outros, mas eu nunca estava. Eu sempre estava na minha razão. E aí de quem não me desse razão, eu ficava com mais raiva ainda. E eu pensava que Deus me usava. Meu esposo falou assim: olha, o diabo vai te... Já que é isso que você quer, o diabo vai te envergonhar. Aí teve um culto de libertação na igreja. Um culto de libertação na igreja. Ai, queria tanto que esse tempo voltasse, viu, irmão? Eu queria que esse tempo voltasse. Só assim, eu duvido se na obra missionária eu permanecia desse jeito e nós permanecíamos da mesma forma. Um demônio chegar aqui e colocar a mão no seu boneco: tira a mão de mim, você está em adultério lá fora. Esse tempo a gente já viveu, mas não volta mais. Só se a gente buscar muito para o capeta voltar a falar na igreja. Porque a gente não quer que o capeta fale, a gente quer que Jesus fala. Mas quando a gente teima no pecado, Deus permite. Por quê? Porque a gente desafiou o poder de Deus. E tem crente desafiando o poder de Deus. Não renuncia. Não se afasta do pecado. Ah, mas eu vou ficar muito chateada. Esse culto estava muito bom, mas agora está ruim. Não gostei do culto não, porque a missionária falou sobre pecado, se mexeu comigo. Não, mas o culto está falando comigo também. Ele está falando comigo. Tanto que Paulo falou assim: o que diremos, pois? Será que se eu permanecer no pecado, a graça de Deus ainda vai estar me usando, vai estar sobre mim? Ele falou: não, de modo nenhum. Porque quem está morto para o pecado, abandona o pecado. Para que a graça superabude. Para que a graça esteja na vida daquela pessoa. Aí eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, o culto uma bênção, cheio de gente assim, ó. Mas que tinha de mulher, eu só olhava assim para a mulher. Olhava para um lado, só ficava só esperando o final do culto. Daqui a pouco elas vêm. Está na hora da oração. E eu lá, e roda para cá, e roda para lá, e pega a mão daqui,
pega a mão dali, é igual a Chayane quando vai na meia das mãos e começa a pegar. E todo mundo vinha comigo, e começava a gente vir e marchava junto comigo. E eu pensava que era Deus que estava me usando. Você vê como é que Satanás é sujo. Ele quer que a gente fique no pecado, achando que Deus está se agradando e me usando no pecado. Porque ele quer mais que a gente vá para o inferno. Eu quero mais que essa pessoa fique desse jeito na igreja, que é melhor, dentro da igreja. Você sabia que Satanás não quer que você saia da igreja? Ele não quer. Ele quer que você fique no pecado na igreja. Porque sabe que quando o juízo começar, vai começar pela igreja. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai começar a buscar os escolhidos no meio da igreja. E aquelas pessoas que ficar para trás no arrebatamento da igreja, vai ficar e vai ficar procurando tribulação. É onde o diabo vai pisar.